Olá! O seu coração tem sido terra fértil para a palavra de Deus? O seu coração tem sido um solo que produz e que multiplica aquilo que Deus tem te dado? Em um certo momento, Jesus pregou sobre uma parábola relacionada à vida de um semeador. Aquele que sai lançando as sementes, aquele que vai jogando as sementes sobre o solo. A parábola do semeador encontra-se no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, e a partir do verso 11, eu vou ler apenas as conclusões dessa parábola, quando Jesus explica os tipos de solo a que ele se referiu e os tipos de receptividade que o coração das pessoas podem ter diante da palavra do Senhor. Ele disse assim no verso 11: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos, o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É interessante perceber que Deus está semeando a sua palavra nos quatro cantos da terra, usando pessoas, usando igrejas, usando livros, usando mensagens, usando pregadores e pregadoras. E aqui nós olhamos para esse texto onde o próprio Jesus fala que o que muda não é a semente. A semente dele, a semente que Deus tem para derramar sobre a humanidade é sempre boa, uma boa semente. A sua palavra, palavra que liberta, que salva, que cura, palavra que nos dá esperança de que o reino de Deus será por fim implantado. Mas ele fala aqui dos tipos de solo. Tem solos que são como a beira de um caminho. Ali caem algumas sementes na beira do caminho, mas vêm as aves e comem aquela semente. Ele usa aqui essa parábola para se referir ao diabo. Ao diabo que vem e toma aquela palavra naquele coração que mais parece a beira de um caminho e não um solo fértil. Ele fala também que outras sementes caem sobre as pedras. E como frutificam rapidamente, mas como não têm raízes, elas logo murcham. São as pessoas que não buscam em Deus as raízes, não buscam crescer em Deus. São solos pedregosos, que recebem, se alegram, mas logo matam a semente. Os outros são solos onde também abundam os espinhos. E aqui ele fala que os espinhos são exatamente as preocupações ou prazeres dessa vida. Recebem a palavra de Deus, recebem o Evangelho, recebem uma mensagem de esperança, mas estão tão preocupados e são tão dirigidos pelas coisas boas ou tristezas dessa vida, que logo sufocam aquela palavra dentro do coração e não dão fruto. E o último solo é o solo fértil. É aquele que recebe a mensagem de Deus. É aquele que recebe a mensagem do Evangelho. É aquele que ouve a voz do Senhor. E aquela palavra dá fruto. E aquele fruto é superabundante. Aquele fruto é a 30, é a 60 e é a 100 por 1. Que tipo de solo você é? Que tipo de coração você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus para ter um coração fértil, um coração produtivo, um coração que recebe a verdade, deixa essa verdade crescer e dá frutos que são muito claros diante das pessoas? Será que os frutos da nossa vida cristã têm sido vistos pelas pessoas? Será que as pessoas têm usufruído desses frutos? Porque o fruto de uma planta é dádiva para aqueles que dela se servem. Será que nós temos sido plantas frutíferas, árvores frutíferas, que têm servido para tirar
a sede das pessoas, também para saciar a fome do coração dessas pessoas. Que sejamos assim, corações férteis, porque a semente que Deus tem para derramar sobre nós será sempre boa, será sempre perfeita e será sempre agradável. Que Ele nos dê graça para prosseguir com corações férteis.